Era uma tarde chuvosa de quarta-feira no Rio de Janeiro quando Antônio Silva entrou na pequena mercearia do bairro com sua neta Sofia de 7 anos. O aroma de café recém-passado e tempero se misturava com o som da chuva batendo nos vidros embaçados, criando aquela atmosfera nostálgica que só os velhos comércios de bairro sabem oferecer. Desde menino, a vida de Antônio nunca tinha sido fácil. Criado na Cidade de Deus, aprendeu cedo que neste mundo ninguém dá nada de graça. Perdeu a mãe aos 14 anos por uma doença que não conseguiram custear, e o pai pouco depois, vítima de um acidente de trabalho no porto. Antônio, agora empresário de 45 anos, havia saído mais cedo do seu escritório central para buscar Sofia na escola e fazer as compras da semana. Desde então, precisou cuidar da sua irmã menor, Esperança, que tinha apenas 10 anos. Esperança fazia de tudo para garantir um prato de comida na mesa, lavava roupa para os vizinhos, cuidava de crianças e limpava casas. Mas por mais que se esforçasse, o dinheiro nunca era suficiente. Essas visitas não programadas aos seus estabelecimentos eram uma prática que mantinha há anos, observando discretamente o funcionamento dos seus negócios. Gostava de sentir o pulso real das suas lojas, ver como tratavam os clientes quando achavam que ninguém estava vigiando. Sofia segurava uma caixa de biscoitos como se fosse o maior tesouro enquanto caminhavam em direção ao caixa. A mercearia estava quase vazia. Apenas alguns clientes mais velhos percorriam os corredores com a pausa característica de quem tem todo o tempo do mundo. Naquela manhã, enquanto passava roupa no pequeno quarto onde moravam, Esperança havia recebido um telefonema que mudaria o rumo da sua vida. Uma agência de empregos domésticos, onde tinha deixado seu currículo semanas antes, lhe oferecia um trabalho. Empregada na mansão de um milionário famoso pelo seu império hoteleiro de luxo. Foi então que Antônio percebeu algo estranho. A atendente do caixa, uma mulher jovem de aproximadamente 28 anos, estava com as mãos tremendo tanto que mal conseguia passar os produtos no leitor de código de barras. Sua identificação a nomeava como Carmen Vega. O salário era muito superior a tudo que tinha ganhado na vida. O único detalhe que a agência fazia questão de reforçar era que o patrão, Eduardo Morales, tinha um filho de 9 anos chamado Sebastião, que havia ficado paraplégico desde os 5 anos. "Está tudo bem?", perguntou Antônio gentilmente, observando que a etiqueta identificava a mulher como Carmen Vega. "Sim, senhor, só estou um pouco cansada", respondeu ela com um sorriso forçado, tentando disfarçar o nervosismo que a consumia por dentro. Antônio não se convenceu. Havia algo nos olhos daquela jovem que denunciava medo, não apenas cansaço. Ela olhava constantemente em direção à sala da gerência, uma pequena sala com paredes de vidro no fundo do local. A criança havia sofrido uma lesão grave num acidente de carro, e segundo os médicos, não poderia mais voltar a andar sem sentir dores insuportáveis. Esperança não entendeu bem por que essa informação era tão importante, mas aceitou a vaga imediatamente. Como empresário experiente, Antônio havia aprendido a ler pessoas ao longo dos anos. Construiu seu negócio observando detalhes que outros ignoravam. E naquele momento, todos os seus instintos gritavam que algo estava muito errado. No seu primeiro dia, ao chegar à mansão na Barra da Tijuca, Esperança ficou impressionada. O portão automático se abriu lentamente, revelando um jardim impecável, uma piscina cristalina e paredes de vidro que mostravam um interior luxuoso que parecia saído de uma revista. "Tem certeza? Parece que algo está incomodando", insistiu Antônio suavemente, enquanto Sofia brincava com uma boneca que havia trazido. Ao entrar, foi recebida por uma governanta rígida chamada Dolores, que a guiou pelos corredores perfumados com o aroma de flores frescas misturado ao cheiro de café caro importado. "Vovô, ela está com frio. Posso emprestar meu casaquinho?", ofereceu Sofia com a inocência típica das crianças, percebendo como Carmen se abraçava. "Não precisa, querida, estou bem agasalhada", disse Carmen, e pela primeira vez, seu sorriso pareceu genuíno ao escutar a menina. Quando finalmente conheceu Eduardo, Esperança percebeu que era um homem marcado pelo peso da tragédia. Alto, cabelos levemente grisalhos e olhar cansado, parecia carregar uma tristeza constante que se instalara em sua alma desde o acidente do filho. Antônio pagou as compras, mas algo no seu íntimo não o deixava partir. Todos os seus instintos diziam que aquela jovem estava com problemas. Quando se dirigia para a saída, viu o gerente da loja se aproximar de Carmen e falar algo em tom áspero. A reação dela foi imediata. Enrijeceu o corpo e baixou a cabeça. Antônio conhecia aquela linguagem corporal.
Era de alguém que estava sendo intimidado sistematicamente. Ele foi direto ao ponto. Senhora Esperança, preciso que siga as regras da casa rigorosamente. Ninguém deve interferir com Sebastião. Ele é frágil e precisa de cuidados específicos. Os médicos, fisioterapeutas, todos já têm seus horários estabelecidos. Apenas mantenha a ordem e faça o seu trabalho. Sofia, vou ter que sair por umas horas. Está bem? O vovô precisa resolver uma coisa importante, disse Antônio. Pode ligar para o seu tio se precisar de alguma coisa. Esperança sentiu, mas sua atenção foi desviada quando Sebastião apareceu na porta. Cabelo castanho, pele pálida, olhos grandes e curiosos. Estava sentado numa cadeira de rodas, brincando com um carrinho. É sobre aquela moça do caixa, vovô. Ela parecia triste, comentou Sofia com a percepção aguçada que as crianças têm. Oi, você é nova aqui? Perguntou o menino com um sorriso tímido. Sim, minha neta, às vezes os adultos passam por problemas e precisam de ajuda, mesmo quando não conseguem pedir, explicou Antônio com carinho. Sou a Esperança. E você é o Sebastião, né? Sorriu ela, sentindo uma conexão imediata com a criança. Uma hora depois, Antônio retornou à mercearia. O movimento havia diminuído ainda mais e Carmen continuava no seu posto, tentando manter a aparência profissional diante dos poucos clientes que restavam. A governanta rapidamente interveio e empurrou Sebastião de volta ao quarto, dizendo que o menino não podia se cansar. Nos dias seguintes, Esperança seguiu as instruções à risca, mas algo nela não conseguia ignorar a solidão de Sebastião. Antônio aguardou até que não houvesse ninguém na fila e se aproximou novamente. Carmen o olhou nervosa, o coração batendo forte no peito. Eduardo raramente estava em casa, sempre viajando a negócios, e Dolores, apesar de eficiente, tratava o menino como se fosse feito de cristal. Não havia brincadeiras, não havia histórias antes de dormir, apenas silêncio e rotina médica. Senhora, eu realmente não posso conversar durante o trabalho. O senhor Eduardo não gosta quando paramos para. Certa noite, quando ia guardar roupas no quarto de Sebastião, o encontrou chorando enquanto olhava uma fotografia. Ele segurava com força a imagem de quando era bebê, nos braços de uma mulher bonita de sorriso doce. É exatamente sobre isso que quero conversar. Percebi como você olha para a sala do gerente. Se há algo errado, pode me contar. Sou pai e sei reconhecer quando alguém está sofrendo. Ela morreu quando eu tinha 5 anos, contou o menino limpando as lágrimas. No mesmo acidente onde machuquei as pernas. O papai não gosta de falar sobre ela. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Havia algo na postura de Antônio, na sinceridade da sua voz, que a fazia sentir que talvez alguém realmente se importasse. Esperança se sentou ao lado dele, pela primeira vez, quebrou as rígidas regras da casa. O abraçou por um longo momento antes de sussurrar. Sabe, Sebastião, não importa o que os outros digam. O senhor Morales, o gerente, não me deixa em paz. Desabafou ela finalmente, a voz tremendo. Faz comentários sobre minha aparência, fica muito perto quando fala comigo. Às vezes me toca sem necessidade. Quando tento manter distância, ele corta minhas horas. Preciso deste emprego, senhor. Estou atrasada com o aluguel e não posso me dar ao luxo de perdê-lo. Às vezes, a gente precisa tentar, mesmo que digam que é impossível. Eu acho que talvez você possa tentar andar, só às vezes, mas eles nunca deixam, sussurrou o menino, e essas palavras chegaram fundo no coração dela. Antônio sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Reconhecia aquela situação porque já havia passado por momentos de desespero financeiro quando mais jovem. A diferença era que nunca havia enfrentado predadores se aproveitando da sua vulnerabilidade. Naquela mesma noite, ela discretamente fez exercícios simples de fortalecimento que não machucassem as pernas de Sebastião. No dia seguinte, quando Dolores saiu para resolver assuntos na cidade, Esperança fechou a porta do quarto e começou discretamente a ajudá-lo a mexer as pernas. A coragem daquela jovem para contar sua história o impressionava profundamente. Há quanto tempo isso acontece? No início, Sebastião sentia dor e reclamava, mas a cada dia um pouquinho mais de movimento era possível. Esperança transformou os exercícios em brincadeiras. Empurrar um carrinho com o pé, tentar alcançar uma bola,
apoiar-se nas barras para se equilibrar. 7 meses, respondeu ela, a voz quase inaudível. Carmen, você não precisa aguentar isso sozinha. Há maneiras legais de resolver esta situação. Sem perceber, Eduardo começou a notar algo diferente. Seu filho estava mais animado, sorria mais e comia melhor. Intrigado, tentou descobrir o motivo, mas Sebastião apenas dizia que tinha um segredo especial. Por favor, não diga nada. Vai piorar tudo para mim, implorou Carmen com lágrimas nos olhos. O treinamento secreto durou semanas. Esperança sabia que estava arriscando o emprego, mas ver o brilho nos olhos do menino valia qualquer consequência. Posso ajudá-la, disse Antônio com determinação. Posso perguntar por que quer me ajudar? Você não me conhece. Até que, numa manhã ensolarada, Sebastião conseguiu ficar em pé por alguns segundos se apoiando nela. Ele riu, chorou e abraçou Esperança com força. Porque sou pai da Sofia. E todos os dias me pergunto como vou ensinar a ela que o mundo pode ser um lugar melhor. Quando vejo você tremendo ali, penso, se eu não fizer nada, que exemplo estou dando para minha neta? Ela precisa crescer sabendo que existem pessoas dispostas a fazer o que é certo. Vou conseguir andar, né? Perguntou ele com esperança renovada. Vai sim, Sebastião. Eu prometo, respondeu Esperança com convicção. Carmen ficou tocada pela sinceridade daquelas palavras. Mas e se ninguém acreditar em mim? O dia da revelação chegou sem que Esperança planejasse. Eduardo havia retornado de uma viagem longa e, ao entrar em casa, ouviu risadas vindas do jardim. Então vão ter que lidar comigo também. Homens como ele continuam fazendo isso porque as pessoas ficam caladas, respondeu Antônio com firmeza. Ao se aproximar, ficou incrédulo. Sebastião estava de pé, se segurando no encosto de uma cadeira, dando passos curtos na grama. Ela fez uma longa pausa e finalmente concordou. O que está acontecendo aqui? Perguntou Eduardo com a voz embargada pela emoção. Antônio a acompanhou até a sala de recursos humanos da sua empresa. Com a voz trêmula mas determinada, ela relatou tudo: o assédio constante, os comentários inadequados, as retaliações quando tentava se defender. Sebastião olhou para o pai, os olhos cheios de lágrimas. Estou andando, papai. Eu consegui. O funcionário de recursos humanos prometeu uma investigação imediata e garantiu que Carmen não precisaria trabalhar até que o caso fosse resolvido. Eduardo deixou cair a pasta que carregava e correu em direção ao filho, se ajoelhando diante dele. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Meu filho, meu Deus, como? Quando saíram da sala, o gerente Morales os esperava com cara de poucos amigos. Esperança ficou em silêncio, mas Sebastião falou com orgulho. A Esperança acreditou em mim. Ela me ajudou todos os dias. O que está acontecendo aqui? Carmen, você deveria estar no seu posto, gritou com autoridade fingida. Naquele momento, Eduardo entendeu. Toda a frieza, todo o distanciamento que havia mantido por medo de ver o filho sofrer. Tudo desmoronou. Carmen respirou fundo. O que está acontecendo é que eu o denunciei por assédio. Obrigado, Esperança. Você fez algo impossível. A abraçou com força, as lágrimas se misturando com uma gratidão infinita. Você não pode fazer isso. Não tem provas de nada, rugiu Morales. Meses depois, Sebastião não só andava como corria pelo jardim. Eduardo, grato e emocionado, ofereceu à Esperança não apenas um salário maior, mas a oportunidade de estudar fisioterapia, custeada por ele. Foi então que Antônio deu um passo à frente. Na verdade, ela pode sim. E agora vocês vão saber quem eu sou. A vida dela mudou para sempre, mas mais importante, a vida de Sebastião também. Porque no final não se tratava apenas de andar, mas de acreditar, mesmo quando todos diziam que era impossível. Antônio tirou uma carteira do bolso e mostrou um cartão. Antônio Silva, proprietário da rede, e você está demitido. Essa é a prova viva de que quando alguém acredita em nós, até o impossível se torna realidade. O rosto de Morales empalideceu instantaneamente. Senhor Silva, eu não sabia. Esperança não apenas ajudou Sebastião a dar os primeiros passos. Ela o ensinou a sonhar, a acreditar e a nunca desistir, mesmo quando o mundo inteiro dizia que era tarde demais.
Claro que não sabia. Por isso faço essas visitas sem me identificar, para ver como meus funcionários tratam uns aos outros. E talvez essa seja a maior lição de todas. Às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos lembrar que a esperança nunca morre. Carmen ficou boquiaberta. O Senhor é o dono. Os milagres não acontecem apenas nos livros ou nos filmes. Eles acontecem na vida real, diante dos nossos olhos, quando menos esperamos. E Carmen, se ainda quiser trabalhar comigo, assuma a gerência desta loja a partir de segunda-feira, com um salário 3 vezes maior. Por isso, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esta história. Porque pode ser que para essa pessoa você seja exatamente o milagre que ela está esperando. 3 meses depois, Carmen havia transformado completamente o ambiente de trabalho da loja. As vendas aumentaram, os funcionários estavam mais motivados e ela se revelou uma líder natural. Antônio observava como ela tratava cada funcionário com respeito. Implementava melhorias que ele mesmo não havia pensado e criava um ambiente onde todos se sentiam valorizados. Antônio passou a visitar a loja com mais frequência, sempre acompanhado de Sofia, que adorava conversar com tia Carmen. Durante essas visitas, Antônio e Carmen desenvolveram uma amizade que gradualmente se transformou em algo mais profundo. Conversavam sobre gestão, sobre a vida, sobre os desafios de criar Sofia sozinho. Carmen demonstrava uma sabedoria que impressionava Antônio, enquanto ele a inspirava com sua determinação e integridade. 2 anos depois, numa cerimônia simples mas emocionante, Antônio e Carmen se casaram. Sofia foi a madrinha, radiante de felicidade por ver o avô encontrar o amor novamente. Vovô sempre diz que quando fazemos o que é certo, coisas boas acontecem, comentou Sofia durante seu discurso no casamento, arrancando sorrisos e lágrimas dos convidados. Antônio havia encontrado não apenas uma esposa, mas uma mãe maravilhosa para Sofia. Carmen havia descoberto que coragem e dignidade valem mais que qualquer emprego, e que às vezes, com um ato de bondade, podemos mudar completamente o rumo de uma vida. A história de Antônio e Carmen nos ensina que pequenos gestos de coragem podem criar ondas de transformação que vão muito além do que imaginamos. Quando escolhemos não fechar os olhos para o sofrimento, quando decidimos agir mesmo sem saber qual será o resultado, estamos plantando sementes de um mundo melhor. É a prova de que ainda existem pessoas dispostas a fazer a diferença, especialmente quando encontram forças na responsabilidade de dar bons exemplos para as próximas gerações. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais histórias inspiradoras como esta. Porque acreditamos que a bondade ainda pode mudar o mundo, uma pessoa de cada vez.